Meus cumprimentos. Hoje, um estudo mais completo sobre a mediunidade. Evolução histórica da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana, própria à parte espiritual que desenvolvemos durante todo o tempo na face aqui do planeta Terra. Então, faculdade inerente à espécie humana. A comunicação entre os dois planos, quer dizer, material e espiritual, os dois planos da vida, sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a tudo que apresentava qualquer característica sobrenatural, qualquer coisa que lhes escapava ao entendimento. Práticas anímicas e mágicas perduraram por milênios. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis. O homem aprendeu a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, a energia foi aprendida. Aos poucos foram extraindo elementos do fluido cósmico universal, elaborando e aperfeiçoando os mecanismos de expressão e de comunicação, de modo geral, entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, a comunicação espírita. O processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo homem. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores. Então, os dois planos, um se esforçando para ter a comunicação e o outro com as inteligências superiores levando para que acontecessem realmente os fenômenos. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia, através de ondas de sintonia. A intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e produção do pensamento que caracteriza a emissão mental do ser humano. A mente é a orientadora das necessidades evolutivas que, ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura, influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida são vistas e examinadas por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Então, há muitos livros a respeito da mediunidade. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Introdução Antropológica do Espiritismo, de Herculano Pires. E assim, desde o início, a mediunidade primitiva, a intuição é a mediunidade inicial.
O médium é idólatra, adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses. Aí vem a mediunidade tribal. Desenvolveu-se uma mentalidade mediúnica coletiva, crença grupal em espíritos ou deuses. Espíritos ou deuses. Vem o fetichismo, forma mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro. Mediunismo mitológico. A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos e pela magia em práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Mediunismo oracular. É o mediunismo que aparece no período da história humana considerado como o início da civilização. É politeísta e religioso. Os deuses, espíritos, fazem parte de uma sociedade hierarquizada onde há um Deus maior, que é Zeus, que vivem em locais específicos, ou seja, no Olimpo. Os deuses são imortais, poderosos, mas têm paixões típicas dos homens mortais. Ódio, amor, rancor, compaixão. Cada deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres. Os oráculos constituem o cerne de toda a atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. Então, digamos assim, na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta duas características. Primeira, face externa ou esotérica, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada às manifestações públicas. Segunda é a face interna ou esotérica. Esotérica aqui com S. De essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos por médiuns, magos, pitonisas, etc., genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. A prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase não só entre os gregos, mas também entre outros povos, principalmente os egípcios. A mediunidade de cura é especialmente relatada em O Livro dos Mortos dos egípcios. Os fenômenos de emancipação da alma eram especialmente conhecidos e praticados. Agora, os hindus. Nos Vedas encontram-se descritas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus se revelam como mestres no domínio de práticas anímicas, tais como o faquirismo e o desdobramento espiritual. Judeus. A mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade de efeitos físicos e os efeitos inteligentes. O profetismo é o que mais se destaca entre os hebreus. Judaísmo. Surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o Decálogo ou os 10 mandamentos. A proibição de intercâmbio com os mortos, contida no Deuteronômio, justifica-se, pois, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. E aí Jesus, quando chega Jesus, suaviza a antiga lei da justiça inflexível com o perdão
e um amor sem limites. Aí é palavras de Emmanuel. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade que, manifestada aos borbotões, é utilizada para auxiliar o próximo. Trata-se de uma guinada histórica excepcional. O cristianismo muda tudo. Com o surgimento do Espiritismo, aí já há 160 e poucos anos, a mediunidade passou a ser considerada instrumento de melhoria espiritual e não de domínio ou de poder. O dia de Pentecostes caracterizado é o maior feito mediúnico conhecido. Está em Atos 2, de 1 a 3. Então, o maior feito é realmente o Pentecostes, que está em Atos 2. Idade Média. A mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo e os médiuns são submetidos a suplícios atrozes. Surge o Espiritismo e os médiuns ficam sujeitos a toda sorte de experiências, sendo muitas vezes perseguidos. Exemplo, o processo contra o mestre Allan Kardec. A história registra o Auto de Fé em Barcelona, no qual 300 volumes das brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo local em 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, conforme esclarece o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis, ao tempo de Kardec, lembra a propósito que os adversários do Espiritismo ainda continuarão a difamá-lo por muito tempo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, diz Allan Kardec, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os fenômenos psíquicos, do grego psique, alma, espírito, estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, têm como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Para a doutrina espírita, os fenômenos de comunicação considerados naturais são de duas categorias: os mediúnicos e os anímicos. Os mediúnicos são intermediados pelos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não constitui um privilégio exclusivo. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, quase que repetindo, manifestada de forma mais ou menos intensa e por meio de uma variedade significativa de tipos. Médiuns videntes, psicógrafos, audientes, musicistas, de cura, etc. Ainda segundo o Espiritismo, temos os fenômenos anímicos, que eu me referi há poucos minutos. Ânima, alma, ou mais propriamente da emancipação da alma. São produzidos pelo próprio espírito encarnado, que nessa situação não age como intermediário ou intérprete do pensamento dos espíritos. Quer dizer, o texto, o ditado, a fala, a explicação vem do próprio médium, do espírito do médium. Os fenômenos psíquicos são produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns. André Luiz. A metapsíquica indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método científico que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, fenômenos espiritistas, criptestesia, etc.
A parapsicologia mais moderna é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos a fenômenos usualmente inexplicados. A metapsíquica foi fundada por Charles Richer, que viveu de 1850 a 1935, médico francês e prêmio Nobel de Medicina, cuja conclusão dos seus estudos com médios e, sobretudo, com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais. Agora, a metapsíquica, ciência que tem por objeto a produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes da inteligência humana. Devido, repetindo, a forças que parecem ser inteligentes, que seriam os espíritos, naturalmente, ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. A metapsíquica objetiva é nomeada pela parapsicologia como percepção extrasensorial, ou PS, expressão cunhada por Joseph Bankheim, professor da Universidade de Duke, Virgínia, Estados Unidos, e fundador da parapsicologia. A parapsicologia é também conhecida como pesquisa psi, porque em 1927 o professor J.B. Heim fundou o Instituto de Parapsicologia da Universidade de Duke, hoje Instituto Parapsicológico de Durham. A parapsicologia é o campo da psicologia que investiga todos os fenômenos psicológicos que, aparentemente, não podem ser explicados em termos de leis ou princípios científicos naturais. A parapsicologia inclui o estudo e investigação da clarividência, telepatia, transes, telecinese, mediunismo, poltergeist, etc. Para o espiritismo, os fenômenos mediúnicos podem apresentar duas formas de manifestação: efeitos físicos, que revelam ações de impacto no meio ambiente, e efeitos inteligentes, cuja manifestação exige certo grau de elaboração mental e de interpretação intelectual. Quase terminando. Importa assinalar a prática espírita manifestada na forma do mediunismo e do animismo, que fundamenta-se necessariamente nos parâmetros de moralidade expressos no Evangelho de Jesus. Então, a prece do publicano, para terminar, e do fariseu. Objetivo do exercício: identificar na prece do publicano e do fariseu a maneira correta de orar, ensinada por Jesus, destacar os sentimentos suscitados pela prece proferida pelos dois personagens do Evangelho. Está em Lucas 18. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo essas coisas: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. E o publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado.